Boa noite a todos. Estamos mais uma live aqui. Hoje vai ser uma noite muito especial, que eu vou conversar com uma pessoa muito querida e esperar o pessoal entrar para a gente hoje conversar sobre os materiais Desenvolva, que eu tanto gosto, eu uso. Boa noite, pessoal que está entrando. Vamos lá, vamos falar da onde é. Bem ansiosa hoje, porque eu adoro esses materiais do Desenvolva, que é tão importante, né? Um modo das crianças brincarem, desenvolverem, né? É um brincar direcionado, então é bem legal, principalmente nessa quarentena, né? Que a gente está com as crianças em casa, a ansiedade aumenta, então a gente acaba ficando sem saber o que fazer, né? Com as crianças. E aí elas só querem ficar em jogos eletrônicos, aí complica um pouco, a ansiedade acaba aumentando, né? Então esses materiais que eu uso e tem uma história bem legal, a Ivana vai contar pra gente. E eu tô muito feliz hoje conversar com a Ivana. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rita. Boa noite, Tea. Tô muito feliz com vocês aqui. Só aguardando a Ivana entrar. Já já ela tá entrando. Isabel. Boa noite, Isabel. Seja bem-vinda. Letícia. Pessoal, pode hoje deixar as perguntas que a gente vai... essa conversa que a gente vai direcionar um pouquinho para as crianças com TDAH, que são as que mais são agitadas, né? Nesse momento. Acho que a Ivana entrou. Vamos ver se ela entrar. Boa noite, Diego. Boa noite, Marisa. Boa noite, pessoal. Vamos ver, acho que a Ivana não entrou. Entrou? Cadê a Ivana? Aguardando, aceita, Ivana. Boa noite, Simone. A Marisa, boa noite, Marisa. Olá, vamos lá de novo, Ivana. Vamos ver se ela entra agora. Adicionar. Acho que agora conseguiu. Oi, Agora deu querida. certo, tá Tudo, boa? tudo bom? Como que Tudo, vai? tudo em Ansiosa para ordem. conversar com você. Ai, Estava falando pro pessoal, uma ansiedade, porque eu falo, é um material que eu sou tão apaixonada, e falar com você, né, que proporciona isso pra gente, né, eu fiquei muito ansiosa hoje. ai, o prazer é meu. Eu Da minha também, a gente terra brinca, também, né? é, a gente brinca que toda live gera uma expectativa, gera uma ansiedade, né, Samantha? E é muito É, bacana, eu falo que é porque igual. Por favor. porque assim, é um momento único, né, para a gente partilhar nossas ideias. E hoje nós resolvemos fazer esse bate-papo mais descontraído, gostoso, né? É. Ah, muito legal. Ivana, quero apresentar você para o pessoal. A Ivana Nogueira, ela é pedagoga, psicopedagoga, especialista em arte e educação inclusiva. Atua há 22 anos
Já bastante, né, Ivana? Na educação. Essa parte não pode pular. Na educação. E nos últimos 10 anos em psicopedagogia, no processo ensino-aprendizagem. Sócia da Inclua, que eu sou apaixonada também, que a gente ainda vai falar dela. E dos materiais Desenvolva, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente dos materiais, né? Apresentar esses materiais, como que surgiu isso? Você, uma pedagoga, de repente, psicopedagoga, montar esse projeto tão legal. Então, Samantha, os materiais Desenvolva surgiu de acordo devido à minha necessidade de sala de aula, né? De conduzir as crianças, e porque eu sou assim, eu sou apaixonada por esse processo de alfabetização. Então, trabalho na área há mais de 20 anos, nessa faixa etária de alfabetização, e eu comecei a perceber a necessidade da gente tornar esse processo de alfabetização para essas crianças, principalmente esse público-alvo da educação inclusiva, tornar a alfabetização que é mais lúdica, mais divertida, mais prazerosa, proporcionar uma oportunidade para eles, né? E eu sou encantada nessa idade, nesse setor, e aí foi onde que surgiu. Então, eu comecei a ter dificuldade no próprio manejo, lá no dia a dia, em sala de aula, e eu comecei a criar esses materiais. E aí foi dando certo, e junto com as meninas da Inclua, foi me ajudando, me amparando, e a gente foi assim, as ideias foram se casando, foram se encontrando, e hoje o Materiais Desenvolva está aí, né? Hoje eu falo que é o grande carro-chefe meu e a minha paixão. Não, é a paixão das mães também, né? É minha paixão, porque às vezes o pessoal brinca e fala assim, nossa, o que você está fazendo? Ah, pode ter certeza que eu estou no computador criando um recurso diferente, algo assim diferente, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Ai, e por isso que é tanto amor que por isso que é tanto sucesso. Sai com certeza, também. Então, vamos falar um pouquinho deles? Vamos! Então, agora nessa pandemia, né, as crianças em casa, essa ansiedade que aumenta, essas crianças, eu tenho um filho TDAH em casa, então eu sei como que é esse processo também de diminuir a ansiedade, a impulsividade, esse controle, né? E para tudo isso a gente precisa de um caminho, né? O que você apresenta hoje aí pra gente para a gente acalmar as ferinhas em casa? Então, eu trago algumas ideias, né? Pensando nessa organização da rotina, pensando nessa impulsividade, né? A gente sabe que as crianças com TDAH tem dificuldade nessa parte do planejamento, nessa parte da organização, né? Então, assim, num primeiro momento, a minha ideia é o quadro de rotina, né? Então, assim, a minha primeira sugestão, por onde eu começo, Ivana? Porque eu sei que tá difícil esse momento de pandemia, tá difícil estruturar, porque a gente sabe que é uma rotina atípica, né? E a gente adulto está sofrendo, pensa as crianças, né? Então, assim, pensando na organização, numa melhor estrutura, então a primeira ideia que eu trago é o quê? O quadro de rotina. Vamos pensar numa peguei rotina. Ele aqui, ó. Vamos mostrar ele, ó. Eu tenho tudo! Eu tenho tudo! Vamos ver, ó. Eu tenho até nos meus feeds a minha filha usando. Olha que bacana, eu vi. Eu tô apaixonada nela. Ela é ótima. Ela já falou que é menina propaganda dos materiais. Ai, que delícia! Então, esse quadro de rotina foi pensado no quê? Nessa parte de estrutura, nessa parte de organização, né? Para quê?
porque a gente sabe que as crianças também ficam muito ansiosas. Então, para desenvolver até diminuir essa ansiedade das crianças, porque a gente sabe que as crianças com TDAH têm essa dificuldade de organização, né? E eu tô vendo aqui que a Carol tá comentando que o material é imantado, né? Então, as fichinhas, elas grudam. São fichinhas imantadas, por quê? Porque, além de ter esse benefício da organização, eu falo muito que a rotina, hoje, nesse momento atípico que a gente está vivendo, é um momento para a família, é um momento da família, às vezes, estruturar, organizar, né, em casa. Olha lá, as fichinhas são todas imantadas, então ficam todas, né? E fica facinho para pôr, né? E sabe o que é legal, que eu percebi? A minha filha, ela está no processo de alfabetização ainda, né? Então, ela não consegue ainda ler completo. Mas é legal que ela começa a associar, tentar a leitura junto com a imagem. Isso é muito bacana. Muito bacana. Então, nós associação, né? Nós pensamos, e depois, no final... Tem a parte das emoções, né? Como foi o dia. Feliz hoje. Olha lá. Feliz hoje. Então, aí tem as emoções. Gente, eu sou apaixonada. E olha os desenhinhos, ó. Eu acho tão lindinho. Eu acho tão lindo. Então, tem a parte adulto. Você sabe que a gente podia pensar num para adulto, porque o TDAH é para vida. A gente podia pensar um para adulto. Olha, uma boa. Eu conheço uns aplicativos para maiores, Samantha, que é muito bacana, porque adulto, eles não têm interesse mais essa parte, né? Que é visual, mais no sentido do quadro de rotina que eu faço. E aí a gente descobriu, né? Eu falo a gente porque as meninas da Inclua me ajudam nesse desenvolvimento. A gente descobriu um quadro de rotina que você consegue fazer pelo aplicativo do celular. Poxa, que legal! E aí, quem trabalha? Trabalha com as cores. Porque numa palestra que eu e a Carol fez de TDAH, teve até umas pessoas que perguntaram, né, para adulto, para pessoas maiores, né, como que eu faço? Como que eu organizo? E nós achamos bacana a ideia, porque eles trabalham com cores. Poxa, que legal. Então, sabe, aquela pessoa, o adulto que tem um pouquinho mais de dificuldade, trabalhado esse quadro de rotina, mas por cores você vai montando no próprio aplicativo do celular. Poxa, então, que legal. Muito por quê? Bacana. Porque essa rotina, o que acontece? A partir do momento que a gente trabalha esse quadro de rotina, além da gente desenvolver várias habilidades, a pessoa começa a ter o quê? Previsibilidade do dia, né? Ela começa a enxergar lá, ter visibilidade daquele dia, por exemplo, principalmente para os menores, eles começam a ter noção de tempo, que sabe que o dia é passado por 3 períodos, que tem manhã, tarde, noite. Por exemplo, se aparecer algum imprevisto, você consegue trabalhar melhor com a criança esses imprevistos, né? Porque a gente tem casos assim de mãe comentando: eu não consigo montar uma rotina com meu filho, porque no momento de fazer a aula online, ele quer jogar videogame. Então, com essa rotina que a gente trabalha, essa rotina trabalha muito visual, você consegue fazer esses combinados com a criança, né? Não, agora é o momento da aula online. Não é o momento de você jogar videogame, não é? Por quê? Porque a criança está vendo a rotina dela. Então, e ela entende o quê? Ela entende uma sequenciação, que ela tem que cumprir a primeira atividade para depois ela ir para a segunda. Né? Então tem todo esse contexto, além de dar o quê? Uma maior tranquilidade, acalma um pouco essa ansiedade das crianças, porque ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de pandemia,
a gente está escutando muito isso das famílias. Nossa, meu filho está extremamente ansioso. Então, com um quadro de rotina, e às vezes não precisa ser um quadro de rotina da Desenvolva, pode a família montar um quadro de rotina. Olha que momento mais prazeroso, né? Sentar a família, organizar uma rotina da família nesse momento. Então, o quadro de rotina, eu falo que é um carro-chefe, que todo mundo tem que ter, porque a vida nossa é baseada em rotina, não é? Eu acho que isso, os combinados, dá a calma a todos, né? Não fica aquela ansiedade do que vai acontecer. E principalmente agora que a gente está no momento de incerteza, né? Não sabe quando vai voltar a aula, não sabe quando vai poder sair, nunca ninguém sabe nada, ninguém sabe nada. Isso já está gerando uma ansiedade em todo mundo, principalmente nos adultos, né? Porque é uma sequência de coisas, né, que está acontecendo. Quem trabalhava fora está trabalhando dentro. Então, assim, os filhos têm outros horários. Então, eu acho que isso acalma a família e vai unir a família também, coisa que, de repente, esse momento todo mundo podia aproveitar e até montar sua rotina. Com certeza. Sua própria rotina. É muito bom, porque, por exemplo, para a criança com TDAH, nossa, ele é excelente. Eu já tive feedbacks de famílias que, tipo assim, depois que organizaram, depois que montaram a rotina, relataram assim, nossa, Ivana, é outra coisa, né? Porque a gente consegue estruturar e aquele negócio diminui a ansiedade, a família consegue lidar melhor também com as mudanças, né, do dia. Então, é muito... eu falo que eu sempre começo assim, por onde começar? Né? Pela rotina. Vamos estruturar, vamos montar uma rotina da casa. E qual foi seu olhar de colocar... Ela descobriu o sentimento dela naquele dia. Qual que foi esse olhar nessa rotina em colocar? Então, foi o prazer dela, né? Porque ela teve o quê? A partir do momento que ela tem algo visual, o que acontece? Ela tem o prazer de fazer aquilo, porque ela sabe que ela vai dar conta de terminar aquela atividade do dia. Por quê? Principalmente para as crianças com TDAH, como elas não têm essa noção do tempo, elas nunca terminam as atividades. Então, o que acontece? A partir do momento que aquilo lá ficou claro para ela, ela entendeu que ela tem um começo e um fim. Que ela consegue terminar o dia dela. Então, esse foi o prazer de fazer, nossa, eu vou conseguir realizar uma atividade no decorrer desse dia, né? Então, isso é muito importante para eles. E eu brinco muito, que eu falo muito assim, ó, dentro dos meus poucos anos de vivência, imagina, né? Aí eu brinco muito com as famílias que eu falo o seguinte, a gente tem que dar para as crianças subsídios que elas possam realizar. Então, nada a gente não vai conseguir dar subsídios que ela não consiga, porque ela vai se frustrar. Então, ela tem que estar sempre algo que ela alcance, que ela consiga, que aí ela vai ter prazer em realizar aquela atividade. E aí é onde eu consigo trabalhar as habilidades ou algo específico que eu queira trabalhar com essa criança. Entendi. Né? E os materiais de desenvolvimento foi pensado nisso. Algo que facilite que a criança consiga realizar. Né? Que esteja ao alcance da criança para desenvolver alguma habilidade específica. E que ela tenha o prazer, né? Porque acaba tendo prazer, aí você cria a emoção do prazer e aquilo se torna muito, né, mais leve, né, para a criança. Mesmo você... Porque a gente fala assim, que até pra gente, pensa, quando a gente realiza algo que a gente não consegue, até a gente se frustra. Então, a gente tem que mostrar para eles que eles dão conta, que eles conseguem. Então, a proposta do Materiais de Desenvolva é isso, é encorajá-los para que eles consigam alcançar algo lá na frente. Hoje eu vou desenvolver essa habilidade.
Mas para quê? Para lá na frente ele conseguir se alfabetizar. Claro. Ou para lá na frente ele conseguir realizar, ter domínio, ou ter comando de certas habilidades, sabe? Então, eu sempre comento muito isso. A gente tem que proporcionar isso, que a criança possa realizar e que ela consiga. A gente tem que tornar algo viável para eles, né? E eu acho, eu acho que eu gosto muito dos materiais é que é o que eu falo, né? Mexer com a emoção. Mexer com a emoção, com a autoestima, as coisas, por mais que um TDAH, um disléxico, qualquer outro transtorno que tenha essa dificuldade, principalmente nessa fase de alfabetização, você precisa muito dessa autoestima. Tá bem elevada. Então, se você der materiais que realmente vai desenvolver, né, a habilidade da criança, que vai treinar a habilidade da criança e ainda elevar a autoestima, a coisa fica muito mais fácil. O aprendizado fica muito mais fácil, né? Com certeza. E para memória, o que a gente tem aí? Que eu já tenho todos aqui. Você vai falando que eu vou pegando. Então, vamos lá. Então, eu tenho minha carteirinha. Quando lançar o próximo, você me avisa. A gente está com algumas novidades aí, que depois no final eu vou falar para você. Ai, eu quero todos. Já me fala, porque eu tenho que reservar, porque estava acabando tudo, né? Fiquei desesperada. Nossa, esse mês que foi o mês da promoção, graças a Deus, foi um sucesso. Mas é um sucesso. Então, vamos lá, na memória, o que você tem assim? Pensando nessa parte da memória, né? Trabalhando as funções executivas. Como que eu trabalho essas funções executivas, né? Então, pensando nas funções executivas, na memória operacional, no controle inibitório, na flexibilidade cognitiva, né? Então, nós começamos por quê? Pelo um material simples, bem simples, que é o material de cores, do pareamento de cores. Né? Tem você acha que você tem. De sequência, tem, né? Eu tenho todos. Não, só das cores. Só dos quadradinhos das cores. Esse é dos quadradinhos? Não, dos quadradinhos. Esse daqui, ó. É esse. Aí, pensando nesse material aqui, ó, das cores. Uma atividade bem simples, Samantha. Uma delícia. Eu quero trabalhar o quê? Eu quero trabalhar as funções executivas. Como que eu trabalho controle inibitório, memória operacional? Então, vamos fazer, pegando esse material que é simples, vamos pensar na brincadeira, aquela brincadeira bem simples do vivo morto. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai tirar as fichinhas, né? Porque as fichinhas são todas imantadas. São todas. Deixar o alcance da criança que esteja visível. E aí a gente vai brincar da brincadeira do vivo morto. Então, só que nós vamos o quê? Nós vamos selecionar cores. Então, primeiro eu vou começar por como? Azul e amarelo. Então, eu vou fazer a brincadeira com você assim, ó. Eu quero que você coloque as fichinhas. Azul, amarelo, azul, amarelo. Conforme meu comando, você vai colocando. Azul, amarelo, azul, e você amarelo. vai falando. E eu vou dando comando. Então, azul, amarelo. Amarelo, azul. Trocar a sequência. Trocar a sequência. Amarelo e azul. Azul. Só que aí eu faço como? Eu faço com uma rapidez um pouco maior, né? Porque é como se fosse a brincadeira do vivo morto. A criança vai estar com esse material na mesa. Então, a gente consegue manusear melhor, fazendo essa brincadeira. Depois, você muda o comando. Então, eu vou trabalhar o quê? Vou trabalhar o preto e o vermelho. Preto e vermelho. Ó, preto e vermelho. Preto primeiro e vermelho depois. Vermelho. Aí, vermelho e preto. Vermelho. Vermelho e preto. Olha lá. A partir do momento que eu estou trabalhando esses tipos de comandos, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando o controle inibitório, por quê? Porque a criança precisa pensar antes de fazer. Eu estou trabalhando a memória operacional, porque ela tem que buscar lá na cabecinha dela
aquela memória a curto prazo para poder executá-la, e eu estou trabalhando a flexibilidade cognitiva. Por quê? Porque eu estou alternando as cores. Então, a partir do momento que tem essa alternância de cores, eu estou trabalhando a flexibilidade cognitiva. Então, um material simples de cores, uma brincadeira do vivo morto, eu consigo trabalhar as funções executivas. Poxa, que Né? legal. Através de uma brincadeira. Por exemplo, aqui eu trago a brincadeira, o exemplo do vivo morto, mas às vezes você pode brincar de outra coisa, né? Tipo assim, um comando, às vezes verbal, né? No sentido para a criança apontar, ao invés de colocar as fichinhas. Então, uma brincadeira simples, né? De forma lúdica, divertida, eu consigo executar e trabalhar essas funções executivas. Isso né? você pode montar de outra maneira também? Pode, aí você pode criar. Por exemplo, eu trouxe o exemplo do vivo morto. Vivo morto. Mas você. Do vivo morto, né? Uma brincadeira do vivo morto. Mas aí depende da família, depende da criança, e você pode criar outros tipos de comando, né? Esse material ele é bem flexível nesse sentido. Você pode criar outros tipos de comando. Você sabe que nós descobrimos, eu e minha filha, esqueci de falar. A gente brincou primeiro de jogo da memória. E o que a gente achava, a gente colocava. Olha lá, que legal. E quem criou isso foi ela. Ela mesma criou. Achei muito legal. Então, assim, esse material dá mil coisas para fazer, né? Dá. Ele não fica limitado numa coisa só, né? Ele é bem amplo. Depende da intencionalidade. Eu quero trabalhar funções executivas. Então, eu tenho um tipo de comando. Eu quero trabalhar envolvendo alfabetização. Então, eu trabalho outro tipo de comando. Então, ele trabalha várias habilidades, né? A percepção visual, né? Ai, que legal. Que legal. Aí, depois... Nossa. Eu sou apaixonada, todos são imantados, né? Ó. São todos imantados, porque o segredo do imantado foi até de uma vivência minha, Samanta. Eu montei os materiais, e todos os materiais que depois eu comercializo são testados pelas crianças. Né? Eu testo todos os materiais antes. Então, o que acontece? Aí antigamente eu trabalhava com velcro, né? Porque eu trabalhava com criança autista, e aí eu trabalhava com velcro. E aí, o que aconteceu? O velcro, depois de um tempo, ele acaba saindo. E aí, meu aluno acabou... ele ficava, porque saiu a pontinha, ele ficava cutucando, puxando, até sair o velcro total. E aquele negócio, a criança, o autista, né, enquanto não finaliza, ele não sossega, né? Então, ele tem aquela percepção dele. E aí, me veio um start, eu falei, não, o imantado não dá certo. O que eu posso criar que facilite, né? Porque aí eu já tive a experiência de outro aluno que eu tirei o velcro, aí a criança soprava, aí a atividade saía tudo do lugar, aí veio a ideia do ímã, né? É um material que torna um pouquinho mais caro, só que a durabilidade é melhor, né? Porque aí o ímã não tem aquele processo do velcro, do estragar, né? Então, e eu acho que até a nível de consultório também, para quem for comprar, para trabalhar em consultório, eu acho que é até mais viável, porque é muita criança que pega, eu acho que acaba estragando, assim é mais durável, né? Com assim certeza. Dura mais. É maior. E além disso, trabalha muito a coordenação motora, né? Da criança. Porque tem que pegar, né? Pegar, né? A pinça, né? Do pegar, do pensar, Aí a gente trabalha tudo isso, né? Então ele é muito rico nesse sentido. Vamos falar demais? Vamos. Não, daqui a pouco, porque o Insta é limitado, né? O tempo. Não, eu quero falar todos, vamos tentar. Então, pensando nas funções executivas ainda, né? De como trabalhar essas funções executivas. Então, vamos pensar naquele material de cores e sequência, que é aquele de sequência que você tem.
que é Ah, esse eu daqui, ó. adoro ele, eu adoro ele. É esse Da aqui. sequência. Então, pensando assim, o que acontece? Esse material, a criança tem que memorizar a sequência dele. Então, já é um ponto, né? Então, eu tenho que trabalhar o quê? A memória da sequenciação. A partir do momento que a criança memorizou essa sequência e tenta reproduzir essa sequência, né, ela busca lá na cabecinha dela essa memória de curto prazo, né? Eu vou estar trabalhando o quê? Eu vou estar trabalhando a minha memória operacional. Eu vou estar buscando as informações lá na minha cabecinha, poder executar. A partir do momento que eu executo, eu estou o quê? Eu estou pensando antes de agir. Então, eu estou trabalhando o controle inibitório. A flexibilidade, como que eu trabalho a flexibilidade? Então, eu tenho N maneiras de trabalhar a flexibilidade cognitiva. Como? Primeiro eu apresento o material para a criança, eu posso trabalhar esse montando a sequenciação, que esse já é um material um pouco mais complexo, né? Porque tem muita sequência. Tem muita. Então, essa parte de percepção visual também, né? A criança tem que estar atenta a essa parte de percepção visual. Então, eu vou trabalhar a sequência. Aí, o que eu posso fazer? Aí, eu vou mudar o comando. Então, eu vou trabalhar com a criança como? Vou trabalhar a ordem inversa. Agora, você vai montar para mim de trás para frente. Então, você vai trabalhar a ordem inversa. Ela montou, já fez a sequência, conheceu o material. Agora, você pode trabalhar a ordem inversa, de trás para frente. O que às vezes eu brinco? A gente trabalha essa sequência de ordem inversa, só que aí a gente tem uma ampulheta, né? Ou, às vezes, até um cronômetro. Vamos ver quanto tempo você consegue, o mais rápido possível. Vamos ver, no sentido do brincar mesmo, da brincadeira. Né? E a criança vai montando essa sequência nessa ordem inversa. Então, a partir do momento que ela conseguiu fazer essa ordem inversa, o que eu estou trabalhando? Estou trabalhando a flexibilidade. Eu estou alternando as ordens, né? Aí depois eu posso vir com um comando, por exemplo, eu quero que você monte para mim as fichinhas que tenha só retângulo azul. Né? Só o retângulo azul. Então, a criança tem que perceber quais são as fichinhas que tem o retângulo azul. Quais fichinhas, por exemplo, tem o triângulo laranja, o círculo amarelo. Então, aí é aquilo que eu falei. Como ela tem uma amplitude, né? O material é bem amplo nesse sentido, a gente trabalha várias habilidades. Então, eu consigo externar isso, eu consigo estender isso. Então, eu posso trabalhar dependendo da minha intencionalidade, do meu comando. Então, eu vou explorando com a criança. Eu percebo que a criança está me dando resultado, aí eu vou explorando. Sempre pensando no quê? Aqui eu estou trabalhando um pouquinho, pensando nessa parte das funções executivas. E destacando que, a partir do momento que essas funções executivas estão sendo bem trabalhadas, Ivana, mas você vai trabalhar cores com eles, você vai trabalhar sequência, mas a partir do momento que essas funções executivas estão sendo trabalhadas, lá quando começar o processo de alfabetização, né, a criança ela vai ter um retorno positivo. Por quê? Porque ela teve um bom trabalho aqui dessas funções executivas, né? Eu falo que é um processo, tudo tem que caminhar junto, né? A sequência é importante, porque tem a sequência do escrever, a sequência das letras, a sequência, tudo é uma sequência. Sequência numérica, tudo é uma sequência, né? E o direcionamento da escrita, né? Que a criança tem que entender que quando você escreve, você sempre começa da esquerda para a direita, aquela parte motora, né? Grafo-motora, vai dar mais firmeza nessa parte grafo-motora também, né? Então é tudo isso. A gente fala que tá tudo alinhado, né? Um material, um jogo, eu trabalho as funções, mas eu consigo exercitar a parte motora, que automaticamente vai me ajudar lá no processo da escrita. Isso. Depois na cursiva, que é tão difícil, né? Essa mudança é uma mudança difícil, porque precisa de muitos comandos a serem trabalhados
para começar essa competência de escrita cursiva, né? Com certeza, e a criança precisa desse domínio, por isso que as funções executivas são tão importantes, né? Ou se né? Vamos lá, É. mais nenhum? Porque tem um monte. Vamos lá, mais um. Então, outro exemplo aí também, tem o exemplo do letras, números e formas, né? Tá aqui. Meu grandão. Que é um grande. E sabe que eu adorei nos materiais? Vamos fazer uma observação? Eles são grandes, mas para guardar, olha que fica super compacto. Então não fica aquele armário bagunçado, né? Com um monte de material, assim. Ele é super compacto. A gente tem que falar isso também. Porque, para guardar material não é fácil. Obrigada. Foi pensado porque o que acontece? Algum tempo atrás, eu atendia a domicílio, né? Então, o que eu fazia? E aquele negócio, a gente carregava a sacola com N materiais, né? E ia na casa da criança. Então, a gente pensou até nessa praticidade também, né? Não, é ótimo. Porque, ele tem... Eu acho que dá para ver? Só que na hora de guardar, é só dobrar. Olha que fininho que fica. Cabe na bolsa. Vamos lá falar dele. E uma coisa importante também, Samantha, é que os materiais eles não são feitos de madeira, né? Porque a maioria dos materiais são feitos de madeira. Esse material é um material importado. Eu fiz até um teste, é um material leve, porque o que acontece? Quando você está lá, às vezes, num contexto de sala de aula, no dia a dia, pode de uma criança ou outra pegar, às vezes acabar batendo na outra. Então, nós pensamos até nisso, nessa leveza e esse tipo de material, né? Esse tipo de suporte, ele é um material leve, que ele não é madeira. E também não é pequeno, né? Não é pequeno, para aquele momento de criança pôr na boca, é grande. Né? Tem isso também, né? Tem essa preocupação também, né? Vamos lá falar do queridinho, que adoro ele. Então, aí você consegue trabalhar as letras, os números, as formas, né? De diversas maneiras. Então, aí, o que a gente pode fazer? A gente pode ir para o comando verbal. Então, pensando numa criança que já esteja mais ou menos no nível de alfabetização, então a gente vai dar um comando verbal. Então, por exemplo, eu quero que você me mostre só as cores verdes. Então, só os que têm cores verdes. O que você vai fazer? Você vai poder apontar para mim com o dedo só os que têm cores verdes. Então, aí você vai falando. V, H, né? Então, eu posso trabalhar... E com os números junto, não? Ou só o comando é só a cor verde? Todas as cores verdes. Então, você pode trabalhar número ou letras e figuras. Tá? Então, você pode trabalhar o quê? Eu posso trabalhar o comando verbal, para a criança mostrar e ir apontando, como eu posso trabalhar também o comando verbal da criança ir colocando. E como o material tem essa flexibilidade do imã, a criança vai colocando. Aí, o que acontece? Agora, aí eu mudo o comando. Então, eu vou trabalhar a flexibilidade. Agora eu quero que você coloque só as figuras geométricas. Independente da cor. Independente da cor, só as figuras. Agora, eu vou complicar um pouquinho mais. Presta atenção. Agora, eu não quero que você coloque os números. E aí? Agora é só a letra. Só as letras e as figuras. Não quero os números. Então, eu mudo o comando. A partir do momento que eu dou esse comando, seria o quê? Eu trabalho o quê? Eu trabalho o comando de negação. E o comando de negação também é um controle inibitório, né? Eu também estou trabalhando o controle inibitório dentro das funções executivas.
Então, o comando de negação é eu não. Eu não quero que você coloque as letras. Eu não quero que você coloque os números, né? Também é um tipo de comando. Eu vou estar também trabalhando o quê? As funções executivas. Então, a partir do momento que eu recebo essa informação na minha cabeça, consigo resgatar, estou trabalhando memória operacional. O pensar antes de agir, né? Ó, o que eu preciso fazer? Eu estou pensando antes de agir. É o controle inibitório. A alternância. Então, primeiro você estava só nas cores verdes, depois Isso. só nas letras. Agora é o não. Então, a partir do momento que tem essa alternância, eu estou trabalhando o quê? Eu estou trabalhando a flexibilidade cognitiva. Então, olha o tanto que eu explorei desse material, né? Então, é aquilo que eu falo. Tudo depende da intencionalidade, né? Que eu vou fazer, que eu vou querer executar. E a partir do momento você está trabalhando as funções executivas de forma lúdica, brincando com a criança, né? E você está conseguindo desenvolver essas habilidades, né? O brincar e aprender, né? Que acaba sendo muito mais fácil, né? Mais prazeroso. Aí você pode falar assim para mim, Ivana, mas para os maiores, o que eu faço, né? Porque, por exemplo, a minha especialização são as crianças que estão nessa fase de alfabetização, né? Os meus materiais são voltados para as crianças que estão nessa fase de alfabetização. Só que, por exemplo, eu já tive caso de ter que fazer uma adaptação de material para crianças maiores. Então, um menino que ele estava no 5º ano, a mãe desesperada porque ele não conseguia, estava super difícil para ele acompanhar a aula, acompanhar a rotina, e pensa, escola, aquele material apostilado, aquela apostila daquela grossura, né? Disléxico, com autista, o que eu faço? Então, o que nós fizemos? Nós estruturamos toda a apostila dele, então todo o material dele foi estruturado. A gente percebeu que a criança, que ele era muito visual. Então, o que a gente fez? A gente explorou essa parte visual dele. Então, as professoras mandavam para a mãe uma prévia do conteúdo da quinzena ou do mês. A mãe me passou toda a apostila dele. E aí, o que eu fiz? Eu adaptei a apostila. Então, praticamente eu pegava aquele conteúdo, fazia um resumo daquele conteúdo, transformava esse resumo em imagens visuais. Então, a partir do momento que ele olhava aquela imagem, ele sabia, por exemplo, que era o período da escravidão, que eu colocava um negro lá. Então, ele já sabia que era um período da escravidão. Aí tinha a bandeira do Brasil, ele sabia que era o momento que estava acontecendo as eleições, né, a democracia. Então, foi feito todo esse trabalho. E aí, o que aconteceu? A mãe até falou, nossa, a aula foi outro tipo de aula, ele começou a ter prazer por assistir a aula junto com os colegas, e ele já tinha uma previsão, ele já ia para a aula sabendo do que ele ia aprender. Então, a gente antecipava o conteúdo para ele. Então, o que aconteceu? Diminuiu muito a ansiedade da criança. Porque ele já sabia o que ele ia aprender e o conteúdo se tornou o quê? Aí a aula que estava muito difícil para ele, o conteúdo acabou se tornando algo mais prazeroso, mais agradável. Ele começou a participar mais das aulas, porque até então ele não participava. Então, assim, tudo a gente tem que pensar em quê? Em adaptações, né? E pensar na individualidade também da criança. Né, explorar essa individualidade das crianças. Então, para os maiores, tem como fazer essa adaptação? Tem também. Né? É que, lógico, a minha especialização é essa parte de alfabetização. Então, eu desenvolvo esses materiais, né, que hoje já está comercializado, para as crianças que estão em fase de alfabetização. Mas nada impede, por exemplo, teve uma conhecida que comprou os materiais para trabalhar com a terceira idade, né? Aqueles idosos com demência.
Então, ela até comentou, falou assim, nossa, o material foi muito rico, eu consegui explorar e trabalhar também com a terceira idade. Então, olha a amplitude do material, né? Eu desenvolvi pensando nas crianças em nível de alfabetização, só que como esse material ele é bem amplo, eu consigo trabalhar com qualquer faixa etária. Consigo Sim. trabalhar até com idosos, né? Então, eu consigo explorar, trabalhar com os idosos também. Então, os maiores, a gente também tem recursos. O que, que eu falo? Os maiores, geralmente, eu trabalho com materiais personalizados. Então, a mãe me procura, fala, ó, Ivana, eu tô com dificuldade de tal coisa. Então, a gente vai construir junto um material que se adapta à criança. Nossa, isso é muito Né? importante. Porque cada Por um tem exemplo, sua individualidade, né? Sua dificuldade, sua tem. individualidade. A gente tem que pensar também na individualidade da criança, né? Então, o que, que eu fiz? Eu já tive casos que eu desenvolvi também, porque a gente sabe que as crianças têm uma grande dificuldade, acho que é que eu falo que um dos grandes bichos de sete cabeças, que é a tabuada, né? A tal da tabuada, para a criança aprender a tabuada. Então, o que, que acontece? Eu desenvolvi uma tabuada porque essa criança, a especialista falou assim, olha, Ivana, ele é muito bom com símbolos. O que, que você pode fazer? Eu desenvolvi uma tabuada só com símbolos. E automaticamente ele olhava aqueles símbolos e ele conseguiu memorizar a tabuada pelos símbolos. Então, eu troquei os números pelos símbolos. Ah, que legal. Então, O visual, né? às vezes, uma coisa simples. Às vezes a gente modifica um detalhe simples, né? Mas a gente consegue o quê? A gente consegue alcançar o objetivo proposto, que era o quê? Ele precisa aprender a tabuada. Então, o que, que eu posso fazer? Vamos estudar um pouco os pré-requisitos dele, o que, que ele sabe, o que, que ele gosta. Ele gosta muito de símbolos. Então, vamos explorar isso que ele gosta. E aí eu consegui desenvolver a tabuada. Nossa, que legal. Né? Então, assim, se eu tenho um adolescente ou um pré-adolescente, né? Porque adolescente a gente já vai para outro caminho. Eu posso te procurar, você faz uma adaptação do que a criança precisa para os materiais. Pode. A gente faz a gente trabalha com adaptação individual, né? Que é essa adaptação que eu te falei. Por exemplo, tem uma criança que tem dificuldade, a gente trabalha a individualidade, e tem esses materiais, que são os materiais que nós mostramos, que esse material ele está comercializado, então ele está sendo vendido a nível Brasil. Então, esses materiais também são materiais que eu desenvolvi. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Nossa, isso é muito importante, porque tem casos, né? Eu falo, o autista, que é uma criança muito mais, né? Com mais detalhes, né? A gente se preocupar nos detalhes é muito interessante fazer algo personalizado, né? Então, por exemplo, às vezes a gente monta material pensando, por exemplo, nem o autista. Ele gosta, a preferência, ele tem uma preferência por dinossauros. Então, todos esses materiais que eu mostrei para você, eu posso confeccionar esses materiais para ele, mas tudo com dinossauro. Que legal. Não, isso é bárbaro, né? Para criança. Então, aí a Vamos gente... falar de mais um? Mais um, senão vai acabar? Vamos falar. Tem Dá os tempo. números. Dá tempo. Tem meus números. Minha sacolinha linda. Minha sacolinha linda. A sacolinha, né? Personalizada. Acabou ou não? Acabou já? Acabou. A Ai, promoção gente, acabou. olha a sacolinha. Sou apaixonada por ela. A sacolinha, o mimo é um brinde que a gente faz no período de promoção de aniversário, né? Mas você sabe que eu acho que você tem que vender a sacolinha também, porque ela é linda. Gente, sou apaixonada pela sacolinha. Olha isso. Ela é linda. Eu comprava todas para cada um pôr. Vamos falar dos números? Então, os números, né? Pensando nos alunos com TDAH, que tem aquela dificuldade que nós falamos de memorização.
Tarefas ligadas à matemática, né? A criança tem muita dificuldade. Por quê? Porque às vezes a matemática está ligada também à leitura e à escrita, né? E automaticamente a criança tem essa dificuldade dessa memorização. Então ela tem que buscar o quê? Essa informação lá na cabecinha dela, ao longo prazo. Então, às vezes, uma regra simples para a gente, 2 mais 2 é igual a 4, para as crianças com TDAH, para a pessoa com TDAH, isso se torna algo difícil, né? Não é concreto, então, né? Então, o que que acontece? Principalmente essa parte da matemática, a gente trabalha muito com material concreto. Porque a matemática, a gente tem que trabalhar essa parte concreta, tem que desenvolver, né? Como que eu faço para desenvolver essas capacidades matemáticas, né? Resgatar essas lembranças, essas memórias, como que faz? Como que esses materiais me auxiliam? Então, a gente tem aí, por exemplo, materiais de conta, que tem adição, subtração, né? Divisão, multiplicação. Esse daí. Aí tem as fichinhas, e tem os palitinhos. Um monte de fichinhas. E os palitinhos. Aí as fichinhas envolvem as 4 operações, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Que aí é o concreto, né? É o concreto. A criança conta. A criança conta, a criança faz o processo de troca. Ó, eu tenho 7, perdi 5. Então, o que ela faz? Ela vai pegar no visual, ela vai ter o concreto que ela vai conseguir executar. E com isso, esse concreto vai ajudar o quê? Vai ajudar ela a resgatar na cabecinha dela essa memória, né? Da continha, do operacional, né? Então, ele vai ajudar ela a fazer essa execução da continha, né? Então, ela vai conseguir resgatar essas lembranças, né? E além de tudo, o material é todo plastificado, então a criança consegue escrever na fichinha. É um charme. Ó, escreve e apaga. E depois apaga. Que isso é um charme. Eu acho um charme. A minha filha toda hora queria escrever só para apagar. E além disso, vem com a caneta personalizada do brinde, né? Com a caneta da Desenvolva. E principalmente para as terapeutas, né? Como elas têm um fluxo grande de crianças, então para elas esse material é muito viável, porque tem a possibilidade de apagar, né? Então, não perde o material. Ele é muito rico nesse sentido. Né? Hoje, em tempo de pandemia, também com tanto protocolo de passar paninho, né? É facinho, gente. Limpar, passar, com todos os protocolos, pode voltar a trabalhar e tá tudo certo. Então, inclusive todos os materiais nossos, né? Não só esse, mas todos os materiais são materiais que a gente consegue higienizá-los fácil, né? Então, acabou uma sessão, eu vou lá, higienizo facinho, passo o paninho lá com álcool, já fica pronto para o próximo. Por quê? Porque ele também não é de essa parte do material, né? Não é de papel, é tipo um plástico, né? Um vinil, então ele estraga. Então ele tem essa durabilidade também, né? E tem as fichinhas de mais, menos, né? Divisão. Multiplicação. Adição. Porque o que acontece? Para a gente, a simples contagem, às vezes, do dedo, né, que a gente faz, 1, 2, 3, 4, esse momento de sequenciação, de contagem dos dedos, para nós é simples, mas às vezes para a criança com TDAH, isso se torna algo mais difícil. Então, a gente tendo o concreto, auxilia muito, né? Esse material me lembra o antigo material dourado. Você lembra? Material dourado. Material dourado, que era muito no concreto, que a gente estudava na escola. E agora mas a gente usa ainda hoje. Agora voltou, né? Até o ábaco voltou, né? Eu sou da época do ábaco, né? Eu também não vou muito longe, não. Ah, meu Deus. Mas olha, gente, como isso ajudava a gente, né? A gente como aprendia melhor as coisas, eu falo. Porque é concreto, né? É no concreto, a gente aprendia mais,
a gente praticava mais as coisas. Hoje é muito teórico, teórico, a gente acaba esquecendo, eletrônico, teórico, a gente acaba esquecendo da prática, que eu acho que a vivência, eu acho que é mais, até mais importante do que você só na teoria, né? E é um material que, por exemplo, o momento também, é isso que você falou, da vivência, do estar junto em família, de poder brincar em família, porque a gente sabe a nossa rotina, que é extremamente acelerada, né? Uma rotina difícil. Então, é um material que tenta resgatar isso também, né? O momento de você sentar em família, ó, vamos jogar, vamos brincar, vamos construir alguma coisa, tentar sair um pouco do eletrônico, né? Porque essa geração nossa é muito do eletrônico, né? Oi, Ivana, a gente está acabando. Ah, meu Deus. A gente ficava aqui mais umas 2 horas. Ah, tem uns 20 coisas aqui ainda pra gente ver aqui, mas não vai dar, meu Deus do céu. Vamos depois lá. A gente marca um outro momento. Eu queria que você deixasse seus contatos. Depois a gente podia marcar também para a gente falar da Inclua, né? Depois a porque gente a Inclua faz um trabalho sensacional, sou apaixonada, né? Então, por favor, Ivana, deixa seus contatos e só tenho te agradecer esse papo de hoje, viu? Imagina, eu que agradeço pelo convite. Materiais Desenvolva. Você pode comprar pelo WhatsApp, né? Que a gente tem o WhatsApp 16 9. Peraí, deixa eu lembrar o telefone. A gente deixa marcado, porque eu não sei mexer aqui também. Que se eu for mexer aqui, cai tudo. 99208-6534, né? O WhatsApp direto da Desenvolva, pelo site www.materiaisdesenvolva.com.br. E aqui em Ribeirão Preto, a Booktoy revende nossos materiais também. Né? Quem tiver interesse, às vezes, aqui em Ribeirão Preto, de olhar os materiais, lá na Booktoy também tem os nossos materiais Desenvolva. Tá? Então, esses seriam os contatos. Quem tiver alguma dúvida também pode seguir a gente nas redes sociais, acessar a gente nas redes sociais, né? A gente está sempre lá respondendo, né? Fazendo o que precisar. A gente trabalha com materiais personalizados, trabalha com esses materiais que nós mostramos agora, né? Então, a gente está lá à disposição para atendê-los. Quem tiver alguma dúvida, é só chamar e pode conversar comigo. Ah, Ivana, obrigada. Obrigada mesmo. Agora deixa eu falar uma surpresinha. Vai agora, lá. A Materiais Desenvolva está lançando, então a gente vai disponibilizar no site, mais para o meio agora de julho, alguns materiais que nós estamos criando em PDF gratuito. Então, por exemplo, quem tiver interesse pode entrar no nosso site, clicar no link PDF gratuito, tem alguns materiais que você vai conseguir imprimir em casa e fazer para a criança em casa. Então, são PDFs gratuitos. E outra novidade também, quem participou da live da Samantha, tiver interesse em adquirir algum material nosso, a gente vai fazer um ticket de promoção, né? Depois a Samantha disponibiliza aí, que a gente vai dar um desconto especial para quem participou da live também. Oba, obrigada. Eu quero também esse ticket. Tem mais coisa para eu comprar? Então, e agora em julho a gente também está criando algumas novidades. Eu quero todos os PDFs, por favor. Então, agora nós estamos pensando em alguns materiais estruturais baseados na BNCC. Legal. Né, que hoje a gente está estudando muito a respeito disso. Então, a gente está tentando estruturar, montar alguns materiais que dão base para a BNCC. Poxa, que legal. Então, a gente está criando. Só que o processo de criação demora um pouquinho, porque a gente tem que testar, né? Todos os materiais que a gente coloca no mercado, a gente testa antes, nos seus personalizados. Mas esses materiais que estão no mercado, então a gente faz um teste. Então, por isso que ele demora um pouquinho para sair. E tem a produção também, que praticamente artesanal, né, Ivana?
praticamente artesanal, é. A gente olha, tem o processo gráfico, tipo assim, 50% é o processo gráfico e 50% é o processo artesanal. Ó, a gente tem 25 segundos. Ivana, obrigada! Eu que agradeço o convite, espero poder participar Obrigada mais a todo vezes. mundo que ficou até agora. Eu agradeço também a todo mundo, obrigada, muito obrigada. Tá? Um beijo. Ó, beijo, tchau. Tchau. Eu vou desligar.